ministério é uma oportunidade que nós temos para servir a Deus. É privilégio. Trabalhar para Deus não é algo que nos traz para nós um peso, traz para nós alegria de saber. Ele nos escolheu e nos deu a graça de servir. Pastor, estou eu aqui porque assim eu saí de casa às 5 da manhã. E minha mochila está lá dentro do carro do pastor Graça. E eu quero dizer para ele, não, lá, como eu sou pastor local, geralmente eu estou aqui perto de gravata, né? E eu estou com a mesma roupa que saí às 5 da manhã de casa. Eu quero dizer, com muita alegria, estamos aqui para servir o Senhor, cultuar o Senhor. E fico feliz de encontrar os irmãos aqui. Mas, meus amados, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Quero dizer que a igreja, ela tem dono, a igreja pertence ao Senhor. Nós, homens, somos privilegiados de trabalhar para um Deus que criou o universo com a palavra do seu poder. Ele disse, haja, e tudo veio à existência. E Ele escolheu a mim e você para trabalhar para Ele. Isso é privilégio. O Deus que não precisaria de nós, mas Ele escolheu trabalhar por nós. Eu quero te convidar agora nesse momento para se colocar de pé. Abre a tua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Quero parabenizar a igreja pelos 17 anos de existência de portas abertas. Sabemos da luta, do empenho, do trabalho que se tem para manter uma obra. Costumamos dizer que abrir uma igreja, ela pode até ser fácil, mas mantê-la, pastor, isso depende de muitos fatores. E eu louvo a Deus porque essas portas mantêm-se abertas, triunfando para a glória do nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Vamos ler versículo 1, 2, 3, que diz assim: E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Assim, todos foram dispersos pelas terras da Judeia e de Samaria, exceto os apóstolos. E homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Podem se sentar, queridos. Eu quero chamar a sua atenção. O pastor disse que o culto vai até às 10, é isso? Então, com a autorização dele, vou estar aqui ministrando esta palavra. Eu queria que você saísse desse culto com o sentimento de que você faz parte de um grande projeto de Deus. Mas a questão é entendermos como é que Deus trabalha, pastor. Porque o trabalhar de Deus, ele não é segundo a ótica humana. A grande dificuldade que a igreja no século XXI enfrenta é que, em meio a tantas tecnologias, com tantas inovações, com tantas coisas, nós corremos o risco de tentar substituir aquilo que é insubstituível. A igreja, ela nasceu mediante o poder da cruz. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. A igreja não é um projeto social, não é um projeto filantrópico, não. A igreja é corpo de Cristo. A igreja é edifício de Deus, é rebanho de Deus. A igreja foi formada para ser o corpo, onde eu e você estamos inseridos e funcionamos segundo o cabeça. Foi pago um alto preço. A igreja também era noiva. A noiva de Cristo. Uma noiva que a cada dia se santifica para apresentar-se a Ele imaculada, santa, resguardada. Mas a nossa atualidade, o momento gospel conduz algumas inovações, pastores, que são perigosas. Eu sempre tenho dito na igreja, não tem substituto para oração. Você pode inovar tudo, mas a oração continua sendo o caminho para você ter relacionamento com Deus. A palavra de Deus é insubstituível.
como você substitui. Se o cristão quer crescer, desenvolver na sua vida espiritual, ele tem que separar o seu tempo de leitura da palavra e ele tem que ter seu tempo de oração. O grande problema é que podemos estar gerando uma geração de crentes que são bebês, que não cresce. Se o pastor aberto, se o pastor ele fala algo mais duro, eu vou embora, pastor. Porque falta a maturidade, o entendimento de que para ir para o céu a porta continua estreita, o caminho continua apertado e o céu é lugar para salvos. Queridos, o aniversário da igreja está falando de disponibilidade, ser disponível. E eu quero falar um pouquinho aqui sobre esta igreja que foi formada, que nasceu no meio de uma grande crise. Israel vivia uma crise, irmãos. Crise de fé, crise política, crise religiosa. O Senhor Jesus, ele veio na plenitude dos tempos, no tempo de Deus, não no tempo dos homens. Ele veio no tempo em que pela qual o Pai determinou, e ele cumpriu o seu ministério. E tem uma coisa que me chama a atenção: é um método de Jesus para fundar a igreja. Porque Jesus escolhe 12 homens incapazes, homens que não poderiam, dentro do conceito humano, continuar a igreja. Ele deu uma vida para a igreja, ele morreu para a igreja, e ele, quando foi assunto ao céu, ele disse o seguinte: ide, fazer discípulo de todas as nações, eis que eu estarei convosco, eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas entenda, aqueles homens, eles eram imperfeitos, eles eram falhos, não eram doutores, não eram catedráticos, eram homens simples. Mas aí Paulo depois lá na frente vai explicar: Deus usa as coisas que não são para confundir aquelas que são. Deus usa aquilo em que pela qual para o homem é loucura, para os humanos é loucura, mas se o que ele quer fazer sobressair é o poder dele, para que toda a glória seja para ele, para que o louvor seja dele. A igreja nasce com Pedro. Lemos um Pedro do capítulo 3, 2 e 3, que parece não ter nada a ver com Pedro, que estava lá negando Jesus. Mas o que mudou? O poder da ressurreição. Há um Deus que restaura a vida, que solidifica a fé. Aleluia. O Pedro que disse: eu não conheço, eu não sei quem é, eu nunca vi, ele espraguejou. Aí depois que ele encontrou com Jesus ressurreto, entrou nele um dinamos, um poder, uma graça, mas não estava pronto. Jesus ficou 40 dias ainda ali com eles, instruindo, orientando, e deu a receita: fique em Jerusalém até que do alto você seja revestido de poder. Aleluia. Oraram 10 dias. Mas aí quando veio o Pentecoste, o fogo desceu e encheu aquela casa. Eles foram cheios do Espírito Santo, falaram em outras línguas, e a partir daí aqueles homens se tornaram tochas vivas de Deus, instrumentos de Deus para tocar aquela geração. O Tomé, que após a ressurreição descria, instrumento de Deus. Todos eles, suas fragilidades, fraquezas, debilidades, ficaram para trás, porque o poder de Deus nos transforma, nos muda. E entenda, o mesmo Jesus de 2000 anos atrás, ele continua agindo hoje. O homem diz que não muda, o homem diz que não tem como, mas ele diz: o poder é dele, a glória é dele, o evangelho é o poder de Deus, e continua sendo o poder de Deus para a transformação de todos aqueles que crêem. Se você crê, ele te transforma. Se você crê, ele te muda. Ainda que os conceitos humanos digam, personalidade não muda. Assim que a psicologia diz. Não, a personalidade não tem como mudar.
Deus, Ele muda a personalidade, Ele muda a mente, Ele muda o coração. Ele muda a estrutura, porque Ele nos formou, Ele nos criou. Ele é aquele que sabe mexer em cada molécula, em cada célula nossa. Ele mexe onde for preciso. Ele nos muda, nos transforma. Ele muda casamento, Ele muda a história das pessoas. Ele faz você um novo homem, uma nova mulher. Ele tem o poder de transformar. E é isso que é a igreja. A igreja é o local onde Deus manifesta a glória dele, o poder dele, e muda histórias. A igreja, irmãos, nasceu mediante o poder de Deus. Quando o Espírito Santo foi derramado, no primeiro sermão da igreja, 3.000 almas se converteram. Você consegue entender o que é isso? No primeiro culto que Pedro prega, ele já não tem vergonha de falar de Jesus. Ele não tem vergonha mais de dizer que ele andou com Jesus. Pelo contrário, ele vai dizer: olha, aquele, o Nazareno que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Pode crer, pode não crer, mas Ele está sentado à destra do Pai. Ele não ficou morto, Ele ressuscitou. Aleluia. Fala de ressurreição é loucura. Os saduceus não criam na ressurreição. Os sacerdotes não criam nessa doutrina. E eles destemidamente olhavam nos olhos deles e diziam: o Cristo que vocês crucificaram, Ele está vivo, Ele está vivo, e é Ele quem opera o milagre. No capítulo 3, aquele homem paralítico é curado. Eles são inquiridos para comparecer diante do Sinédrio. E Pedro diz: vocês estão olhando para nós como se nós tivéssemos feito alguma coisa. Não, este homem, ele foi curado por causa do poder do nome de Jesus. Entenderam eles? E sabe o que reconheceram? Esses homens são iletrados, mas eles tiraram Jesus. Não estudaram na faculdade de Jerusalém, mas tiraram Jesus. É inegável o feito que foi realizado. Esse homem todo mundo conhecia, todo mundo sabia quem ele era. Ele está curado. E agora? Queridos, eu apenas quero pontuar essa introdução para dizer para você: a igreja nasceu debaixo de perseguição, de luta. Nunca teve ninguém aplaudindo e dizendo vai, vai, não. Houve um impacto ali em Jerusalém, porque cristianismo não é extensão de judaísmo, não. Deus tem uma aliança com Israel, isso é uma coisa. Agora a igreja, ela nasceu pela cruz, aonde na cruz não tem grego, judeu, bárbaro, cita, escravo, livre. Todos nós somos um só corpo. A igreja é um projeto de Deus diferente. A igreja nasceu pela cruz, pelo sangue de Jesus. A igreja enfrentou a oposição dos religiosidades, que se levantaram com grande intensidade, perseguiram a igreja. E então, irmãos, no auge da perseguição, nosso amado irmão Diácono Estevão, de maneira injusta, recebe uma sentença de morte. E é interessante que o Espírito Santo faz questão de registrar todo o capítulo 7 da explanação desse homem sábio, cheio do Espírito Santo. Ele não podia ser contestado no que falava, porque estava cheio de Espírito. Então o que eles fizeram? Condenaram ele a apedrejamento. Mataram Estevão. E aqui eu digo, igreja, nós estamos aqui para dar continuidade ao trabalho, para dar continuidade à igreja. Mas entenda uma coisa: não espere facilitação. Pastor, pode ser que as coisas se apertem, pode ser que a Europa mude a lei. Mas aí eu te pergunto: tu continua crendo ou você sai fora? Você permanece firme ou você vai embora? O Senhor está procurando disponíveis. Disponíveis que estão dispostos a dizer: Senhor, ainda que as leis mudem, ainda que os homens persigam, ainda que os homens se levantem contra o Evangelho, eu tenho compromisso com Cristo e vou até o fim, pregando a palavra do
diáconos de maneira cruel. E pensa que a igreja ficou cheia de ódio. Pensa que a igreja foi fazer passeada na rua. Pensa que a igreja foi lá para o templo protestar. Não, irmãos. Quando nosso irmão Estevão estava sendo apedrejado, ele olha para os seus algozes. Seu rosto brilhava e ele diz: perdoa-lhes, não lhes impute este pecado. E mais ainda ele diz: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem ao lado e à destra do Pai. Fecha as portas aqui, Deus abre as portas lá em cima. Podem matar o corpo, mas não podem matar a fé. Podem roubar aí a saúde e tantas coisas, mas não pode roubar essa essência do chamado, essa essência da unção que Deus colocou sobre você. Então não se preocupe se as coisas estão difíceis. Permaneça firme, vá adiante. Eu quero fazer aqui uma observação. Porque quando nós olhamos, irmãos, no capítulo 9, Pedro, ele é convocado pela igreja, ele vai lá e ora, e a irmã Dorcas, o que acontece com ela, igreja? Paulo, quando estava pregando que o menino caiu lá do terceiro andar, ele caiu do terraço. Paulo olha, o que acontece com o menino? Ressuscita. Eu queria chamar sua atenção para isso. Porque a Bíblia está dizendo no capítulo 8 aqui, que Saulo consentiu na morte dele. Verso 2 diz: uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram um grande pranto. E eu te pergunto, não seria mais estratégico os apóstolos rodear Estevão, impor as mãos e Estevão levantar? Imagina o impacto que isso ia dar. Imagine o efeito que isso ia acontecer. Mas por que eles não fizeram? Porque Deus não precisa usar as estratégias humanas. O impacto de Deus, ele vai agir de maneira diferente. Deus não precisa de Marte, Deus não precisa de homens, Deus não precisa de figura, porque Ele quer a glória para Ele, para Ele, para Ele. Então entenda, a glória que Deus quer para a igreja tem que redundar em glória para Ele. Glória a Deus. Estevão foi sepultado, foi para a glória, mas não voltou. Missão cumprida, fez a parte dele. Mas pastor, morreu tão novo, tão jovem no ministério. Mas entenda uma coisa, irmãos. Estevão, com a sua vida, com o seu testemunho, com a sua morte, pregou para aquele que nós poderíamos dizer a maior figura do Novo Testamento. Porque diz a Bíblia aqui que Saulo consentia com a morte dele, verso 1 do capítulo 8. Saulo consente com a morte de Estevão. Eu fico a pensar, ele viu Estevão perdoando, ele viu as pedras atingindo aquele jovem, o sangue caindo, e o testemunho que ele disse, ele está morrendo, mas está dizendo: eu vejo o céu aberto. Isso está aqui tirando o som. Ele morreu falando isso. Ele morreu com o rosto feliz, não espraguejou. Ele tinha uma felicidade quando morreu. E esse Paulo, esse Saulo, perseguidor da igreja, aquele que causou tantos males para tantas famílias, irmão, isso não faz. Diz a Bíblia, no capítulo 9, no verso 1, que respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, ele dirigiu-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhes carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. Entenda uma coisa, Saulo, ele estava obstinado.
no seu selo da lei judaica, a destruir a fé cristã evangélica. E ele se levantou como um grande algoz. A Bíblia está dizendo aqui que ele perseguia, ele prendia. Ele se tornou um inimigo da igreja. Ele lá botou, prendeu no testemunho dele, ele diz: eu fiz muito deles blasfemar, eu levei muito deles para a prisão, ordenei a morte de muitos. Esse é o Saulo, esse grande perseguidor da igreja, esse homem incansável que arrastou homens, que arrastou mulheres. E ele estava determinado a destruir a igreja, irmãos. Deixa eu dizer para você, não tem poder político, não tem poder nessa terra que possa parar a igreja de Deus. Os homens podem tentar, e como tentou durante tanto e tanto tempo, mas Jesus, ele prometeu: as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Você é a igreja. E Deus está contando com você, disponível para que Ele use. Ele deu dons à igreja, Ele concedeu talentos, Ele deu ministérios. Deus está contando comigo, com você. É conosco que Ele está contando. Saulo, ele se levantou contra a igreja, batalhou, pelejou, prendeu. Olha, deixa eu ver um pouco. Fez uma arruaça, irmãos, tão grande em Jerusalém, de uma maneira tão intensa, que diz a Bíblia, no verso 1, que todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Pastores, esse homem, ele conseguiu espalhar os... Não, entenda, ele não acabou com a igreja. Ele conseguiu dissipar o encontro da igreja em Jerusalém. Só ficou os apóstolos. Os crentes tiveram que ser espalhados. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você lê o capítulo 8, você vai ver que Deus, ele trabalha nas situações improváveis. O inimigo achava: se nós arrancarmos eles daqui, acaba a igreja. Não, sai dali. O nosso irmão Felipe, que foi consagrado diácono junto com Estevão. Estevão está morto, mas Felipe está vivo. Felipe não tem como exercer diaconato em Jerusalém, mas o que ele faz? Não tem como servir como diácono, então eu vou fazer o papel de evangelista. E ele vai para Samaria, e ele prega a palavra, as pessoas se convertem, os demônios são expulsos, pessoas são curadas. Acontece um grande avivamento em Samaria, a ponto que Pedro e João têm que ir para lá, porque tem um avivamento acontecendo. E entenda, não é apóstolo, pastor, que começou lá. A igreja, ela cresceu, desenvolveu sob o impacto do poder do Espírito. Quando o inimigo tentava fechar uma porta, Deus estava abrindo várias portas e levando os crentes para fazer a palavra. E Saulo então resolve pedir cartas para Damasco, porque ele quer trazer os crentes lá para cá. Ele agora quer humilhar os crentes, trazer eles presos. Escuta, estamos falando de... Nós fizemos isso não. Está totalmente fora da conjuntura da sua ação. Tanto é que tem que pedir carta. Ele tem que pedir autorização para chegar lá. Mas aí ele empina o nariz. Ele está obstinado. Ele acha que pode lutar contra a igreja de Deus. E ele pega essas cartas, considerando ele que tinha carta branca do sacerdote, mas ele não tinha carta de Deus. Não adianta termos a autorização do homem, se Deus não autorizar, que não acontece nada. Mas Saulo achava que aquelas cartas davam poder a ele. E aquele homem sai obstinado. Agora deixa eu te pedir para você fazer algo comigo. Entenda. Saulo se ajunta, se prepara, cria comitiva, sai de Jerusalém, para ir para Damasco. A notícia de Saulo chega em Damasco. O terror de Jerusalém está vindo para cá. Eu te pergunto, os irmãos fugiram de Damasco, irmãos? Foram embora? Não.
Eu volto para aquilo que eu disse no início. O coração continua sendo arma da igreja. A igreja de Damasco foi orar. A igreja de Damasco foi clamar: Senhor, tu estás vendo? Ele está vindo. E a igreja orando. Aí o Deus que tem o poder que manda e desmandar, esse Deus, ele resolve interferir na viagem de Saulo. Quando Saulo está chegando em Damasco, quando ele pensa: cheguei, chegou, Jesus chegou. O brilho da presença de Deus irradia. Saulo cai por terra. O homem que se considerava poderoso agora ouve uma voz chamando ele pelo nome, dizendo: Saulo, Saulo, porque tu me persegues? E ele tem que se dobrar e dizer: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Na mente dele, a Bíblia não diz, mas na mente dele ele diz: mas eu não estou perseguindo o Jesus, eu só estou perseguindo o tal dos crentes. Mas Jesus está começando a ensinar Paulo a primeira lição: se você mexer com os meus, você está mexendo comigo. Você está mexendo com os meus, você está mexendo comigo. E agora é comigo que tem que tratar. Você prendeu quem eu deixei, você matou quem eu permiti, mas a partir de agora chega. Estou colocando um cabresto com você. Agora eu vou dizer para você: duro é você recalcitrar contra os meus aguilhões. Agora é comigo, Saulo. Levanta, olha para um lado, olha para o outro e percebe: não tem mais visão. Não tem, está cego. Escuta, igreja. O homem que saiu altivo de Jerusalém para arrebentar os crentes de Damasco, quando ele entra em Damasco, é carregado porque está cego, humilhado, abatido. Jesus dizendo: ei, nos meus crentes aqui você não toca. Chega! E ele entra, o que ele vai fazer, pastor? 3 dias não come, não bebe, só ora. Só ora. Escuta, isso é para confundir o inferno, irmãos. Isso é para confundir o inferno. Porque até então Saulo era instrumento de Satanás contra a igreja. Deus reverte, vira o quadro, vira o cenário. E o perseguidor agora está orando. Está orando ao Jesus que ele perseguia. Queridos, Deus faz o impossível. Glória a Deus. Talvez aquela pessoa se diga assim: pastor, mas não tem como, é improvável, é impossível. Deus está dizendo para você nessa noite: não tem pessoas impossíveis. Ele toca. Quando a igreja orar, se você orar pelo teu familiar, por esse parente que você acha que não tem jeito, ore, clame, Deus vai tocar no coração dele. A palavra vai chegar lá. Aleluia. Ela chega. E ele ali quebrado se hospeda, orando. As cartas dele, pastor, já não sai mais. Já não tem mais nenhum valor. Aí o Senhor, o mesmo Senhor que apareceu lá para Saulo, agora vai aparecer para quem? Para o nosso irmão Ananias. Ananias é servo de Deus. Ele é pastor? Não, ele não é pastor. Ele é apóstolo? Também não é apóstolo. É servo. Com o tema da igreja: Deus está procurando disponíveis. Deus está procurando homens disponíveis. Deus está procurando homens disponíveis. Diz a Bíblia no verso 10 que havia em Damasco, capítulo 9 e 10, um certo discípulo chamado Ananias, o qual o Senhor, em uma visão, disse: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Aí ele vai dizer: olha, levanta-te, Ananias, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, porque ele está orando. Ele está orando, Ananias.
Olha o verso 13. Respondeu Ananias: Senhor, há muito eu ouvi acerca deste homem. Quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Ananias está dizendo: Senhor, eu sei dos males que ele fez com a igreja de Jerusalém. Senhor, ele tem poder. Essa descrição de Ananias. Ele tem poder aqui contra nós, contra todos aqueles que invocam o teu nome. Mas Ananias não sabia. E o Jesus que estava falando ali já tinha encontrado com Paulo lá no meio do caminho. Já tinha quebrado ele, já tinha botado ele em ordem, já tinha botado as coisas no lugar. Quando Deus toca uma vida, irmãos, ele mexe aqui dentro. A transformação começa aqui dentro. É isso que Deus quer trazer para a igreja, a transformação aqui, ó, lá dentro. É o poder do Espírito entrando. É a voz da palavra penetrando, proporcionando em nós mudanças. É por isso que Tiago disse: não sede somente ouvintes, mas praticantes da palavra. A palavra tem que entrar no nosso coração. Ela tem que produzir fruto de mudança e de transformação. A palavra produziu em Saulo o fruto da transformação. Orando. Sabia nada do Evangelho. Sabia nada de Jesus. Mas está orando. 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 O grandão está humilhado. Está abatido. Por que não tinha nenhum apóstolo na massa? Sabe por quê? Deus queria ensinar para Saulo. Escuta essa é forte. A tua credencial, a tua autonomia e poder que te deram lá, no meu reino, isso não significa nada. Você vai passar pelo crivo agora. Pelo crivo da cruz, da renúncia, da abnegação. Eu vou te moldar. Eu vou te levar para lugares grandes, mas primeiro tu vai ter que passar pelo meu crivo. Você vai ter que aprender comigo. Aprender comigo, que eu sou manso, humilde de coração. Você vai ter que tomar meu jugo. Você vai ter que aprender que o meu método de trabalhar não é o teu. Eu uso quem eu quero, como eu quero, quando eu quero e na hora que eu quiser. E é por isso que ele não manda o apóstolo, ele manda só o Ananias. É o irmão. É o irmão simples de Damasco. Escuta. O Ananias simples de Damasco foi quem batizou a maior figura do Evangelho depois de Jesus. É Deus ensinando: Saulo, é esse teu trabalho, porque o poder tem que ser meu, a glória tem que ser para mim. A glória é dele, o poder é dele. Não tem nenhum registro do grande sermão de Pedro para Paulo se converter. Não tem nenhum embate de debate filosófico, teológico. Não. Eu continuo crendo no Jesus que pega essas coisas. Há um Jesus que pega político, um Jesus que pega esses homens grandão e atinge o coração deles. Eles vão ter que se dobrar diante do Evangelho. Porque o Evangelho, ele é poder de Deus. Aleluia. E continua sendo o poder de Deus. Quando Ananias recebe a incumbência, irmão, ele diz: não, Senhor, eu sei de quem o Senhor está falando. Mas aí o verso 15 diz: vai. Eu estou mandando. Vai, porque este é para mim o vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Eu vi a sinceridade no coração dele. Eu escolhi ele. Agora eu vou mudá-lo, eu vou trabalhá-lo, eu vou tratá-lo. E ele vai levar a minha palavra para Cristo, para poderosos. Esse é o impacto do Evangelho de Deus. Esse é o Evangelho que nós cremos, que muda a vida, que transforma a vida. Agora entra uma questão: qual é a sua postura como igreja? Como é que está a sua vivência, do seu testemunho de Jesus? Porque Ananias, ele obedece ordens. Ele é o crente que é crente, ele ouve a palavra e pratica a palavra.
O que você quer dizer com isso, pastor? Ananias não faz resenha com Saulo. Não. Lembre-se. Quando ele entra na casa, qual é a figura que ele vê? Um homem humilhado, abatido, 3 dias sem comer. Ali, na humilhação. Ananias não chega ali botando o dedo. Está vendo? Deus te quebrou. Saulo, você vai pagar por tudo que você fez, tá? É isso que ele diz. Deixa Deus tratar com as coisas que você não quer. Ele é o dono da igreja. Ele é o cabeça. Ananias vai com o coração. Deus só mandou ele lá orar por Saulo. E ele chega lá e diz: irmão Saulo, é forte. Escuta, Saulo é matador de crente. Saulo é perseguidor de crente. Saiu de lá para perseguir a igreja, mas Ananias já entendeu. Se Deus falou que converteu, está convertido, e agora tu é meu irmão. Tu é meu irmão, Saulo. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho de Damasco, Ele me mandou vir aqui para orar por você. Essas escamas vão cair nos teus olhos. E ele impõe as mãos, a escama cai. Ele passa a enxergar. Ele vai olhar aquele irmão Ananias, simples irmão, mas cheio da graça, com um brilho do Espírito, com um brilho da presença. Imagina o abraço. O que Saulo com Ananias vai dizer: me perdoe, eu fiz porque não sabia, eu não conhecia, mas a partir de agora eu morro por esse evangelho, eu vou viver para agradar esse Deus, para agradar esse Senhor. Aleluia! É por isso que ele diz: olha, eu não tenho nada em minha vida por preciosa, a não ser que cumpra em mim o ministério do Senhor. Ele diz: ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. O evangelho impactou ele. Ele disse: agora eu estou disponível. Estou disponível, Deus. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, eu estou disponível. Igreja, há uma descrição de um guerreiro, de um homem que batalhou. Deixou para nós um legado de 13 cartas. Porque carta aos Hebreus já não é mais unanimidade, foi Paulo que escreveu. Mas entenda, 13 cartas ele deixou para nós. Mas teve um preço a ser pago. Ele disse: eu recebi 5 quarentenas de açoite. Fui 3 vezes apedrejado, sofri naufrágio. Tive um momento que eu tinha que comer e teve um momento que eu não tinha que comer. Igreja, eu quero te chamar hoje para uma responsabilidade. Dê a mão aos pastores. Não ache, não considere que as coisas serão facilitadas porque você levantou a mão para Jesus. Entenda, você pode tocar a eternidade. Porque quando você ganha uma alma, entenda, você não está apenas acrescentando aqui no ministério da igreja uma pessoa para sentar numa cadeira, não. Você está mudando o destino eterno dessa pessoa. Ela vai para a eternidade com você. Ela vai para a eternidade com a igreja. Aquela ali o diabo perdeu, o inferno perdeu. O destino eterno dela está mudado. Isso é conversão. Não é um endereço que a pessoa deixou de frequentar o bar, o local de pecado para vir para outra igreja. Não, é o destino eterno dela. É a igreja da vida. Saulo teve essa mudança. E a mudança que impactou ele, ele carregou com ele durante todo o seu ministério. E é interessante que Saulo, em Damasco, lá em Damasco, que ele foi para prender crente, começa a pregar. De tal forma que eles fecham a cidade para matar Saulo. Saulo tem que fugir pelos muros. Os irmãos têm que botar uma cesta para Paulo sair dali, senão ele morre. Mas eu pensei que ia ser facilitado para ele, pastor. Não. Jesus está te chamando para você viver o sobrenatural.
para você viver a glória dele. Mas isso não significa facilitação. Mas eu te digo, é incomparável. Sabe o que Paulo disse? Paulo disse, por quê? As aflições desse tempo presente não tem como comparar com a glória que nos há de ser. Essa tribulação, essa luta que você passa, irmão, entenda o que Deus preparou para você. Diz a Bíblia, olhos ouviram, ouvidos ouviram, não subiu ao coração humano. O Espírito Santo tem nos revelado e nos falado o que está preparado para nós. Jesus garantiu para os seus discípulos, ele disse, olha, eu vou preparar o lugar. E quando eu for e preparar o lugar, eu voltarei, eu vou levar vocês para a minha igreja, para que onde eu estiver esteja a vossa também. Tem já garantido para você um galardão na eternidade. Então prossiga, dê as mãos aos pastores, dê as mãos aos obreiros, trabalhe para Deus, trabalhe para o Senhor. Deus não fica devendo nada para ninguém. Para ninguém. Mas eu termino dizendo, a nossa maior necessidade, digo isso como pastor de igreja, são de homens e mulheres disponíveis para Deus. Eu não estou falando disponíveis apenas para a igreja, mas disponíveis para Deus. Pastor, qual é a diferença da disponível para a igreja e da disponível para Deus? Entenda uma coisa. Existem coisas que você vai fazer, o pastor vai ver, vai te honrar, o pastor vai te agradecer, mas existem coisas que você vai fazer pelo reino. Você não vai tocar a trombeta porque você orou às 3 da manhã. Você não vai receber elogio porque você passou uma semana jejuando pelo teu pastor, pelo teu ministério. Deus está procurando pessoas disponíveis que estejam dispostas. Escuta, a orar por missionários. Nós temos um pastor que nós ajudamos. Ele está trabalhando em uma aldeia lá no norte da Bahia, aldeia indígena. Ele tem 80 anos de idade, mais de 40 anos de ministério. Ele jubilou-se. Depois de jubilado, entregou uma igreja com mais de 800 membros, 60 missionários no campo. Entregou ao presidente da igreja. E hoje ele é um missionário que vai para lá para pregar para os indígenas. Não tem espaço. Ninguém sabe disso. Eu, às vezes vejo alguns vídeos dele, eu choro. E digo, pastor, tu é minha referência. Porque ele tem 11 anos que ele tem uma esposa acamada. E ele doou o tempo dele, porque ele disse, estou disponível. Enquanto Deus me der força para viver, eu quero continuar fazendo a obra. Mas já está jubilado, já está aposentado pela igreja. Mas não aposenta para o céu. Ele continua compromissado com o reino, pregando e fazendo a obra. Deus está procurando aqueles que querem se aliançar aqui com a igreja, mas se aliança também com Deus. Se coloque à disposição de você pagar o preço. Escuta. Aí, vamos levar. Pastora vai estar louvando. E eu quero terminar dizendo, pastor, quando Billy Graham foi questionado, qual é o segredo, Billy Graham? De tantas e tantas vidas que se convertem. Escuta isso. Billy Graham estava numa conferência de pastores. E ele estava mostrando no slide, ele pregando no estádio. E quando ele fez o apelo, quem queria aceitar Jesus? Centenas, milhares de pessoas desciam das arquibancadas para vir aceitar Jesus. A descrição é assim: cachoeiras de pessoas desciam do estádio chorando para receber Jesus. E os pastores perguntavam: qual é o seu segredo, Billy Graham? Qual é o segredo? Ele volta lá para o slide. Ele mostra a plataforma. E ele diz: o que vocês estão vendo? Ele disse: estou vendo você pregar. Ele disse: não precisa de você em cima. Em cima da plataforma vocês têm o Billy Graham pregando. Debaixo daquela plataforma eu tenho 200 obreiros, 200 homens orando e falando. Aquelas vidas que estão chegando, não sou eu pregando. É aqueles intercessores que estão chegando.
Quando você aí dá a mão para orar pelo teu pastor, para quando ele estiver pregando aqui, a palavra para o coração do pecador, você também está trabalhando pela igreja, está trabalhando pelo reino. Quando você vai lá, está jejuando pela igreja, você está trabalhando pelo reino. Deus procura pessoas disponíveis. Quando você oferta na igreja, quando você dizima na igreja, você está trabalhando pelo reino. Quando você vai lá e oferta, pastor, eu quero investir em missões, você está trabalhando pelo reino. Se coloca. Feche seus olhos. Deus está procurando disponíveis. Eu quero orar com você, com a igreja, com a permissão dos pastores. Quero dizer para você, Deus ama muito a tua vida. Aleluia. E o Deus que mudou Saulo, o Deus que transformou aquele homem e mudou a história da igreja a partir de Saulo, é o Deus que está trabalhando aqui na Irlanda. Ele está trabalhando em Portugal, está trabalhando na Europa. Agora ele está procurando os disponíveis. Ele vai cuidar de você. Oh, pastor, eu não recebi minha cura. Pastor, minha casa ainda, eu não consegui o dinheiro, eu não consegui o carro, eu não consegui o emprego. Trabalha para Jesus, deixa que ele cuide do resto. Deixa que ele cuide do resto. Deixa as coisas por conta dele, na hora dele, no tempo dele. Mas você permanece servindo a ele, adorando a ele, independente do que você recebe.